SI Technology. Nesse vídeo, nós vamos apresentar para vocês a fonte da FNIRSI DC6006L, ou 6006. Por que 6006? O nome já diz, é uma fonte que suporta até 60 volts, 6 amperes. Desse tamanho, com todo este poder. Obviamente, com esse tamanho, ela não tem uma entrada de energia própria, ela acaba utilizando uma fonte externa de até 70 volts DC. Então eu tenho que fazer uma entrada de energia nela. Mas vamos observar ela. Num primeiro momento, olhando, é uma fonte com um acabamento primoroso, né? Toda em metal. A gente pode ver os detalhes dela. São todos com ótimo acabamento. E a gente tem uma fontezinha com muita qualidade de material. Uma coisa tão comum assim para uma fonte que não tem um preço tão alto assim. E vocês vão ver que a quantidade de controles dela é bastante grande. Como é que eu vou ligar ela? Bom, para ligar ela, eu posso ligar, vamos olhar aqui atrás, eu posso ligar ela via cabo banana, que é o mais recomendado para altas tensões e correntes, uma entradinha DC comum, padrão, e uma entradinha PD, né, que é uma entrada com um USB-C, onde a gente pode inclusive usar fontes de celular. Então, se eu estou usando ela num lugar remoto e eu não tenho uma entrada de energia, eu posso utilizar o carregador do meu celular, obviamente limitando o que o carregador tem. Por exemplo, eu tenho um carregador aqui do meu celular, é um fast charging, que é de 9 volts. Então, vou poder trabalhar com ela com 9 volts. A entrada mínima dela é 6 volts, tá? Então máximo 70, mínimo 6, como indica no próprio desenho aqui. Então eu vou fazer a ligação com essa fonte, é uma fonte um pouco barulhenta, é uma fonte de 60 volts e 10 amperes. A pergunta é, pô, mas só usa... A pergunta pode ser, mas ela é de 6 amperes, não tem problema. Ela não vai permitir que se use mais do que 6, mas se a entrada tem 10 e eu não exigir 10 dessa fonte, não tem problema. Então vou usar essa fonte chaveada de 60 a 10, ligada nela, e na saída da frente nós vamos ligar estes cabos que vem junto com ela. Vocês vão ver, se vocês olharem o link aí embaixo, que existem diversas opções de cabos e quantidade de cabos. Eu recebi aqui 2 pares desses cabos, um cabo USB-C e um cabo USB micro USB. Posso sugerir para vocês que, se caso se interessarem em comprar, comprem com o número máximo de cabos possíveis, porque a qualidade desse cabo é impressionante. É um cabo com um ótimo acabamento, todo em silicone, e se não for silicone e for PVC, está me enganando muito bem, porque é muito macio, realmente muito macio. Um cabo grosso, e todas as pontas, tanto do banana quanto do jacaré, a gente vê que são coisas de qualidade, não são produtos de baixa qualidade, não. Então vale a pena pegar esses cabos junto. Então eu vou ligar os cabos, vou ligar a fonte e nós já voltamos aqui para fazer os testes. O DC6006 é um pequeno mas poderoso regulador de tensão, suportando uma entrada de até 70 volts. Regula entre 0 e 60 volts em sua saída. Sua potência máxima é de 360 watts, chegando, para tanto, em uma corrente máxima de 6 amperes. Sua resolução de tensão é de 0,01 volts com precisão de 0,3%. A amplitude de pico e vale é de até 100 mV. Um destaque do equipamento é seu sistema de proteção. O produto conta com proteções programáveis de tensão, corrente, potência, temperatura e até de tempo de uso. Seu sistema de arrefecimento se ativa automaticamente quando o aparelho chega a 40 graus Celsius ou a potência ultrapassa os 100 watts. Então, voltando aqui, vou ligar agora a fonte. Ela é um pouco barulhenta, talvez vocês escutem um pouco de ruído. E está aí ligada a nossa fontezinha. Vejam que ela está ligada
E ela já demonstra aqui, então, ela está setada para 5 volts com 500 mA. E aqui eu tenho a minha saída. Como é que eu opero essa fonte? Primeiro, o botão grande é o botão de navegação. Então, ando para o lado, eu tenho outros tipos de menu, dependendo daquelas informações que eu quero que sejam ressaltadas. Então, eu tenho uma entrada aqui em de 60 volts, então que está provendo dessa fonte chaveada. E a saída, 0, né? 0 amperes, 0 watts. Lá em cima está o out em volts. Depois eu tenho outra forma, né? Outro desenho, que eu até gosto bastante, onde eu tenho entrada e saída. E por último eu tenho o menu. Então eu tenho um menu de sistemas e o menu de proteção. E aí nós vamos ver aqui rapidamente os menus antes de dar continuidade nos testes. Então eu tenho aqui, nessas duas setinhas eu navego no menu, escolho o que eu quero trocar, então definições padrões, a língua temos inglês e chinês, tempo de desligar a tela, e a direção. Por que a direção? A direção é uma coisa legal, né? Porque eu posso usar ele em pé. Olha que interessante que ele fica usando em pé. Dependendo do meu espaço, em pé pode ser uma boa solução. Então eu posso virar ele em 90, de cabeça para baixo, ou em 270, que é esse caso aqui, onde eu boto os botões para baixo. E aí o menu fica em pé. E aí fica fácil de operar. Deixa eu voltar aqui. O menuzinho fica em pé. E eu posso trabalhar com ela nessa posição, o que me parece bastante bom também. E eu tenho um outro menu aqui, que é muito interessante e mostra a robustez desse produto. O menu de proteção. Então eu tenho proteção contra sobretensão, contra sobrecorrente, contra sobrepotência, contra temperatura e tempo de desligamento. Então eu posso definir que depois de 1 hora ele se desliga sozinho. Por que é interessante? Veja que eu estou usando uma fonte de 10 amperes. Então eu posso setar que minha corrente máxima é de 5 amperes. Foi o que eu setei aqui. Ele vem com 6.1, eu setei para 5.1, porque eu gosto sempre de ter uma margem de segurança. Mas eu posso setar, é só ir até a posição que eu queira, colocar o 6, por exemplo, e definir. Então minha corrente agora é 6. Posso definir minha tensão máxima também. Botei 50 volts. E posso definir também a minha potência máxima, 300 watts. Ele vai até 360 watts. Bom, mas e se eu definir a corrente e a potência? Mas eu posso escolher aquilo que eu quero definir. Por isso que ele tem todas essas opções. Gostei muito assim dessa parte de proteção, nos garante aí uma segurança em cima do equipamento e do equipamento que nós estamos testando. Mas vamos à operação normal. Ou uma fonte não tem muito que definir como operar. Eu liguei aqui uma pequena lâmpada mais fraca, depois vamos usar uma mais forte para testar um pouco mais da potência. E eu estou definindo aqui 5 volts 500 mA. Mas a lâmpada não está ligada, apesar de estar ligado no fio, ela não está acesa. É uma lâmpada 12 volts, 500 mA, mas ela não está acesa. Por quê? Porque eu tenho aqui o botão on e off. E aí eu só vou definir a saída nesse on e off. Ela está ligada. Esse on e off não serve para ligar e desligar o regulador. Ele serve para desligar a saída do regulador. Então eu vou sair agora e vou ligar a lâmpada. Então ela está ligada bem fraca, como eu disse, é uma lâmpada de 12 volts. E eu estou saindo com 5 volts e 2,92 amperes. Então ele não chegou no limite de nenhum dos dois. Se eu disse que essa lâmpada é de 500 mA, por que eu estou só saindo com 291? Porque eu só estou colocando 5 volts. Então eu vou mudar isso. Vou apertar aqui volt ampere. Vou até o 5. Vou diminuir para 2. E vou até o 1 e vou passar 12. Ampere está ok. Então agora eu já estou com ela 12 volts,
500 mA. Então veja que ela está quase 12 volts, 434 mA. Está consumindo 5 watts, é uma lâmpada de 5 watts mesmo. Então vejam como é fácil de operar. Então eu quero desligar, aperto off, eu deixo de usar a lâmpada, mas a fonte eu posso continuar regulando. Então digamos que eu queira mudar essa configuração de novo. Então eu posso vir em volt ampere. Baixar para 10. 500 mA, vou deixar em 500 mA. E ativo novamente. Então aí está aí, ela está saindo agora em 10 volts com 500 mA. Então veja como é fácil de operar essa fontezinha aqui. Bom, vamos colocar agora uma carga um pouco maior. Então eu vou trocar esta lâmpada por uma lâmpada um pouco mais poderosa. Vou usar aqui uma lâmpada halogênia de 40 watts. Espero que ela não atrapalhe muito a nossa... Não dê muita iluminação, qualquer coisa eu tampo ela aqui. Então eu vou ligar, mas eu não vou botar 500, eu vou botar um pouquinho mais. Eu vou botar 1500. Ela é uma lâmpada que chega próximo a 4 amperes, é 3 e alguma coisa. Então eu vou colocar aqui 10 volts para não vir toda a tensão. E vou mudar para 2000 amperes. 2 amperes. E agora vou ligar para a saída. Veja o que acontece. A gente está vendo que ele está saindo 5 volts. Por quê? Porque ele está entrando em proteção dos 2 amperes. Então, quando eu chego na proteção, ele baixa a tensão. Bem tradicional em vários sistemas. Ele acaba caindo a tensão e não mantém a tensão e corrente naquele limite. Não, ele derruba a tensão quando eu chego no limite da corrente e ele ativa aqui o sinalizador, o CC ficou em vermelho, indicando que ele entrou em proteção de corrente. Agora eu vou subir a corrente. Vamos subir para 12. E vamos subir para 4. E aí, vamos fazer o teste. Então eu estou em 12 volts, 4.600, sem problema nenhum, não entrou em proteção. Está lá a temperatura, 36 graus do nosso equipamento. Se ele chegar a 100 watts, ele liga a ventoinha interna dele, enquanto isso ele fica com a ventoinha desligada. Tá? Então quando chega a determinada temperatura ou determinada potência, ele faz a ligação automática da ventoinha. E ela se comporta muito bem. Então, como vocês veem, é uma fontezinha pequena, mas muito robusta em termos de potência, em termos de facilidade de regulação e em termos de qualidade de construção, não tem nada a reclamar dela. Vou agora trazer mais uma funcionalidade muito interessante dela, que é a ligação dela no computador. E vou deixar aqui embaixo o link de como instalar o aplicativo no computador. Ela liga via cabo USB, esse cabo que sai aqui na frente. Vem o cabo junto, um cabo bastante flexível também, parece silicone, muito legal. E a instalação exige que vocês baixem o aplicativo. Quando vocês ligarem ele, ele vai reconhecer uma porta nova. Vocês têm que instalar o driver, que também vem junto ali no executável do aplicativo. E aí é só conectar e ele vai reconhecer. Vamos fazer isso. E agora aqui no computador, então eu tenho o programa do próprio regulador, onde eu consigo ter uma visualização bastante interessante. Eu vou conectar aqui e agora eu estou com a fonte conectada no computador. E ele vai mostrando um gráfico de consumo.
Vamos fazer um teste antes de a gente ligar ele, só olhando alguns detalhes. Então eu tenho minha saída aqui 12 volts até 4 amperes, eu posso mudar aqui mesmo. Então veja que eu vou botar aqui 1 ampere. Quando eu clico fora, a fonte mudou aqui a saída para 1 ampere. Então o que eu faço no sistema é integrado diretamente na própria fontezinha. Então eu tenho minhas opções de saída, tenho minha proteção, né, de tempo, tenho aqui a saída, né, realmente, então tensão, corrente e potência, temperatura e como está definida a minha proteção. Ativo e desativo. Ativei a fonte, ligo a lâmpada, tudo pelo PC. E ele está mostrando aqui um gráfico de tensão. Então de 0 a 12 e está lá mostrando a tensão. Parece um osciloscópio, mas obviamente não tem a mesma precisão. E aqui a corrente. Então mostra a minha saída de corrente. Vejam aqui um pequeno problema. Quando ele liga, ele dá um pulso na corrente. Pulso pequeno, mas ele dá um pulso na corrente e depois estabiliza. Se eu desligar, desligo a saída, o gráfico já desce. Todas essas informações eu posso salvar. E quando eu salvo essas informações, ele gera uma planilha com todos os dados. Então, aqui é um sequencial, a hora, a saída de tensão, a saída de corrente, a saída de potência e a temperatura do equipamento. Então, bastante interessante. Particularmente, acho uma funcionalidade que agrega muito ao produto. Se nós olharmos aqui a saída dele, aqui no osciloscópio, a gente vê que ela é bastante linear, né? Então, estou fazendo uma saída aqui X1 de 5 volts por divisão. Então, eu tenho ali exatamente 12 volts. 11.6 na verdade, está dando valor de pico, dando um pouco 11.9, uma pequena diferençazinha normal nesses equipamentos. Esse aqui é um osciloscópio também da FNIRSI, mas nós vamos em breve trazer uma evolução desse osciloscópio, uma versão mais nova dele, bem interessante. Bom, mas ele está marcando e eu queria trazer para vocês como é estável a saída dele. Realmente nesse ponto ele é muito bom, ele tem muita qualidade, né? Ele é muito estável. E isso é importante quando a gente fala em fonte chaveada. Esse tipo de solução acaba sempre trazendo um pouco mais de ruído, porque eu tenho uma fonte chaveada em cascata com uma segunda fonte chaveada. Mas ele consegue regular bem e consegue deixá-la bem estável, bem liso o sinal de saída. Construído majoritariamente em metal e ABS, e com acabamento primoroso, o regulador de tensão da NIRSI tem apenas 10 centímetros de profundidade, com 8,5 centímetros de largura e um pouco menos de 4 centímetros de altura, e apenas 260 gramas. Com um monitor colorido de alta resolução de 1,44 polegadas, ele ainda permite a conexão com o computador através de sua saída frontal USB, dando a ele ainda mais recursos de avaliação das saídas de tensão e corrente. Vamos concluir então falando dos pontos positivos e negativos desse regulador de tensão. Bom, eu começo falando dos pontos positivos, porque o acabamento, a qualidade do material, tanto dos cabos quanto do equipamento, são superiores. Não tenho dúvida de que outros equipamentos que eu tenho aqui não chegam perto da qualidade do material deste equipamento. A única coisa em termos de construção que para mim não ficou perfeito, e eu acho que foi um problema deste meu equipamento, foi o botão de seleção, que ele é bastante duro. Deveria ser mais macio, ele é um pouco duro, parece que ele está um pouco para dentro. Foi a única coisa que me incomodou na construção dele. O resto, ele é perfeito. Como eu disse, deve ter sido alguma unidade aqui que deu esse pequeno probleminha. Ele funciona, ele só é um pouco duro. O resto é perfeito, não tenho nada a reclamar da construção do equipamento. Sobre a utilização dele, os botões, às vezes confunde um pouquinho girar ou apertar o lateral, mas é uma questão só de se acostumar a usar. É muito fácil de usar, muito preciso,
ligar e desligar a saída. Olha, não tenho o que reclamar da operação deste equipamento. Eu tenho outros equipamentos que usam menus semelhantes. Esse aqui tem uma telinha de 1.44, né, colorida, de alta definição. E só tem um botão, e aí é chato de usar. Mas esse aqui, com esses outros botões adicionais, ele ficou muito rápido, muito simples, muito direto de utilizar. As saídas também são bem posicionadas, quer dizer, para um tamanho pequenininho desse, eu tenho todas as saídas bem posicionadas. Então, neste ponto de construção, de utilização, de qualidade do sinal de saída, que é um ponto importante, só pontos positivos. Alguns pontos negativos, que infelizmente sempre tem, né? Mas alguns pontos negativos dele. Quando a gente liga ele, vou ligar aqui para mostrar, vocês vejam, não sei se deu para notar, que a lâmpada piscou. O que quer dizer? Na hora que liga, ele deixa entrar corrente até ele se armar. Então ele deixa passar a energia até ele se armar. Isso pode não ser desejável dependendo da situação. Então, acho sim que é um ponto negativo. Um segundo ponto negativo é quando eu ativo o on e o off, ele sai com um pico de corrente. Um pico mínimo em torno de 20% a mais, mas ele sai com um pico de corrente. Dependendo do equipamento que eu tenho, se é muito sensível, eu posso ter algum tipo de problema. Então, esses dois pontos são negativos, e no meu caso, o último ponto negativo é o botão. Uma outra característica dele, e eu não acho que é ponto negativo ou positivo, é que ele, claro, ele não vem com a própria fonte de energia. Eu preciso adquirir uma fonte de energia separada. Mas ele permite diversos tipos de entrada de fonte. E isso tem uma vantagem, não de não vir, mas de não estar acoplado a ele, que o tamanho dele fica reduzido. Eu tenho um tamanho diminuto que eu posso levar ele para outro lugar. Se eu tivesse ele com uma fonte, nós vamos montar um depois com a fonte embutida, vamos ver o trambolho que isso fica. Imagina só uma fonte dessas junto com isso. O tamanho todo que não é necessário. Então, se eu tenho uma bancada pequena, eu posso muito bem ter um equipamento desse em cima da bancada e sair com um cabo e colocar essa fonte, por exemplo, grudada embaixo da bancada, uma outra posição. Isso me dá um ganho de espaço bastante grande. E como ele é fácil de operar, eu posso trabalhar com ele em pé, que é muito legal, né? Ele fica muito bonitinho trabalhando assim em pé. Posso trabalhar com ele deitado ou em pé. E aí, mais uma característica legal, ele veio junto com os pezinhos de borracha. Então eu posso colar o pezinho ou embaixo ou na lateral para deixar ele em pé. Então já vem separado para que eu possa colar os pezinhos. Então assim, um produto realmente de primeira qualidade. Algumas coisas extras que também vem nele, né? Ele vem com esse equipamentozinho aqui e no meu caso também com cabo USB-C para a gente poder ligar ele numa fonte, como eu mostrei, do meu celular, onde eu poderia usar para carregar, usar ele com uma fonte celular se eu tivesse em deslocamento. Esse equipamento aqui ele serve para eu não ter um retorno de corrente. Então, por exemplo, se eu posso usar ele para carregar uma bateria, então na saída, né, para que eu não tenha o retorno da corrente da bateria nele, eu faço o positivo passar por ele nessa setinha, entra aqui, sai aqui, e o negativo eu ligo direto na bateria. Então ele funciona como uma proteção contra o retorno. E eles mandam isso aqui junto. Muito interessante. Bom, pessoal, então tá aí o nosso equipamento DC6006L. Uma fontezinha de bancada de respeito, de qualidade. Coisa realmente difícil de encontrar no mercado. Parabéns à FNIRSI. Obrigado pela oportunidade de poder testar. Era isso e valeu.